Irmãos e irmãs, como disse, nós estamos falando sobre Jesus, estamos aprendendo de Jesus e aprendendo a caminhar com Jesus. E para isso nós precisamos estar sempre na sua palavra, sempre lendo, estudando e meditando na sua palavra. Por isso eu quero ler com vocês nesta noite, iniciando já esta meditação, esse texto que está aí, abaixo do título da meditação ou da mensagem, cortesia com chapéu divino. Vocês vão compreender isso, ao longo da meditação. É lá em Mateus, no capítulo 5. Nós estamos aí no Sermão do Monte, estamos dissecando o Sermão do Monte, estamos falando bastante do Sermão do Monte, não estamos seguindo uma ordem aí, porque vai do capítulo 5 até o 7º, nós estamos transitando pelo Sermão do Monte para que possamos compreender aquilo que Jesus ensinou aos discípulos, ali a multidão, e aquilo que ele quer nos ensinar nesta noite. Então, esse texto vai aparecer na tela para vocês também. Então, você pode hoje acompanhar o texto aí na tela. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não quebre a sua promessa, ou seja, não jure, mas cumpre o que você jurou ao Senhor que ia fazer. Mas eu lhes digo, não jurem de jeito nenhum. Não jurem pelo céu, pois é o trono de Deus, nem pela terra, pois é o estrado onde ele descansa os seus pés, nem por Jerusalém, pois é a cidade do grande rei. Não jurem nem mesmo pela sua cabeça, pois vocês não podem fazer com que um só fio dos seus cabelos fique branco ou preto. Que o sim de vocês seja sim, e o não seja não, pois qualquer coisa a mais que disserem vem do maligno. Palavra do nosso Deus. Aqui no Sermão do Monte, Jesus, ele está ensinando ali o povo, ensinando a multidão, ensinando os discípulos, e Jesus faz teologia. Há muita gente que acha que teologia só é feita nos gabinetes, que teologia só é feita ali na área acadêmica. Não, teologia, ela começa aqui com o pé no chão. Teologia começa na base, começa os bíblicos, e ele então vai dando uma interpretação, às vezes uma nova interpretação para os textos bíblicos. Então ele faz teologia, ele reflete e aí propõe uma nova interpretação sobre o que foi escrito. Jesus não reproduz simplesmente aquilo que está na lei, aquilo que a lei dizia. Jesus não era simplesmente alguém que reproduzia aquilo que estava escrito, mas era alguém que lia, que meditava e que refletia, e ele então dava uma interpretação, uma nova interpretação para aquilo que foi falado ali, para aquilo que estava escrito. Na vida acadêmica é chamado de hermenêutica, ele dá uma nova hermenêutica, ou seja, a hermenêutica é o estudo da interpretação dos textos. E ele não invalida o que está escrito, ele não invalida a lei. Ele mesmo diz que ele veio para cumprir toda a lei, cumpriu realmente por nós toda a lei, mas ele aprofunda a essência do ensino. A lei é dada, a lei é boa, a lei, como diz o apóstolo Paulo, ela vem de Deus, portanto, ela é boa, ela é sadia, mas Jesus pega essa lei e dá uma interpretação, porque ela precisa ser interpretada, e ele dá uma interpretação segundo aquilo que Deus quer nos ensinar, segundo aquilo que Deus realmente colocou para aqueles que escreveram esta lei. E ele faz, então, as pessoas pensarem. Jesus tinha sempre essa proposta de fazer as pessoas pensarem. Tanto é que ele usava bastante de parábolas. As parábolas não eram fáceis de interpretação. As pessoas ouviam, tinha a ver com o cotidiano delas, por isso se interessavam, mas nem sempre compreendiam. Mas ficava aquilo, meditando naquilo, ficava aquilo lá, sabe, fazendo aquela bagunça na mente, e ali as pessoas iam pensando, e muitas vezes elas chegavam então a essa conclusão, ou mesmo quando perguntavam a Jesus, Jesus então explicava e dava a sua interpretação. Jesus então faz as pessoas pensarem e vai além, pois propõe uma premissa nova.
daquilo que está escrito, ele propõe algo novo. A lei dizia o seguinte: não quebre a promessa, mas cumpra o que você jurou ao Senhor que ia fazer. Ou seja, jure, não, melhor, se você jurar, você tem que cumprir. A lei dizia isso. Você que jurou, cumpra. Lá em Eclesiastes 5 diz, aquele que fez voto ao Senhor, que o cumpra. Porque Deus não gosta de gente estúpida. Ou seja, então, cumpra aquilo que foi jurado, aquilo que foi prometido. Jesus pega isso, essa lei, e diz o seguinte, é uma premissa nova: não jurem de jeito nenhum. Não jurem de jeito nenhum. Para os antigos, bastava cumprir rigorosamente o juramento. Então faziam-se os juramentos, as promessas, e se cumprisse, estava tudo bem. Lá em Levíticos, que fala de várias leis, está escrito assim: não faça juramentos falsos em meu nome, pois isso é profanar o meu nome, eu sou o Senhor. Ou seja, Deus havia colocado isso para as pessoas, ou seja, se você jurar, então cumpra, e se você jurar em meu nome, então, olha, cumpra isso, porque eu sou o Senhor, não profane o meu nome, tá? Não pode tomar o nome de Deus em vão, lembra lá do mandamento, né? Não tomarás o nome do teu Deus em vão. Ainda hoje, há resquícios dessa religiosidade, e estão presentes aí nessa religiosidade popular. Ou seja, pagando-se a promessa, o devoto está livre de qualquer cobrança ou castigo por parte da divindade. Não é isso que acontece nessas promessas? Nas promessas que são feitas para Deus, promessas são feitas aí a santos, ou seja, se vier a bênção, se vier a graça, aí eu vou caminhar até tal igreja, eu vou de joelhos subir a escadaria de tal igreja, eu vou carregar uma cruz até tal lugar, ou seja, né, tem que se pagar, se fez a promessa, se fez o juramento, tem então que cumprir com essa promessa. No entanto, na ótica de Jesus, o problema não estava em se cumprir ou não os juramentos, e sim no próprio fato de existir o juramento. Por isso ele propõe algo novo: não jurem de jeito nenhum, não façam juramentos. Jesus não está condenando compromissos e votos que nós podemos fazer ou assumir com Deus e com as pessoas. Jesus não está condenando isso. Não há pecado nenhum em se fazer um compromisso, um voto, uma aliança. Aliás, quando a gente lê a palavra de Deus, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, nós vamos ver que Deus agiu assim. Deus sempre lidou com o seu povo através de alianças. E a aliança maior, a aliança perfeita, a aliança completa, a aliança que não pode se desfazer de maneira nenhuma, porque o ser humano sempre quebrava essas alianças que Deus fazia com o povo. A aliança que não pode ser quebrada é a aliança que é feita no sangue de Jesus, no sangue de Cristo Jesus. Por quê? Porque está firmada nele, é a graça, está firmada no sacrifício de Jesus, não está firmada na minha capacidade de cumprir esta aliança, mas sim naquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Portanto, tudo indica que o juramento por si mesmo não é o problema. Então, por que Jesus disse para não jurarem de maneira alguma? Por que Jesus então fala assim, ó, vocês ouviram o que foi dito, se fizer um juramento ou uma promessa, cumpra, porém eu digo a vocês, não jurem de maneira nenhuma. Não façam promessas de maneira nenhuma. Na verdade, o que Jesus está falando é sobre o relacionamento dos discípulos com Deus. Aliás, relacionamentos é a tônica do Sermão do Monte. Relacionamentos aí é o cerne, é a essência desta mensagem do Sermão do Monte. Sermão do Monte não são simplesmente preceitos aleatórios e de forma estanque, cada um deles que foi dado por Jesus. Mas tem aí, tá, algo que liga todos eles, que é esse relacionamento de Deus para conosco. O Sermão do Monte mostra um novo jeito de se relacionar com Deus.
Portanto, mais do que o juramento cumprido rigorosamente, a palavra ali, ou seja, a promessa cumprida rigorosamente, o que está em xeque, o que está em jogo aí é a forma estabelecida na relação do discípulo, do seguidor de Jesus com o Pai Celestial, com o nosso Deus. Jesus está falando do juramento da palavra, ou seja, do sim ou não dado pelo discípulo. E numa relação de amor e confiança, não necessita de artifícios manipuladores, não necessita de estratégias, não necessita de bajulação, basta um sim ou não. É uma relação de confiança, de transparência, uma relação sincera, não uma relação baseada na troca, na barganha, na compra do favor divino. É uma relação que se mostra, né, intimamente, é uma relação onde, né, Deus sabe quem nós somos e, portanto, não precisamos bajular e nem enganar a Deus. E nós também conhecemos a Deus porque Ele nos revelou através da sua palavra. Uma relação utilitarista, né, que Jesus aborda aqui, que precisa ser erradicada, que precisa acabar. O juramento é feito sempre em busca de algo em troca. Se faz a promessa, o juramento, esperando a benesse divina, esperando a bênção de Deus. É a promessa feita diante de uma bênção alcançada ou uma bênção que quer se alcançar. Jesus, ao questionar o juramento ou a promessa feita, enfatiza a soberania de Deus. A soberania de Deus na relação com a gente, na soberania de Deus em relação com o povo, a soberania de Deus em relação com as pessoas, a soberania de Deus em relação aos seus amigos e amigas. Porque Deus é o Senhor e dono de todas as coisas. Tudo pertence ao Senhor, tudo vem dele e pertence a ele. E olhando assim, não existe nada que nós podemos oferecer a Deus que já não seja dele, tá? Ou seja, não adianta prometer e jurar em nome de Deus qualquer outra coisa, porque tudo pertence a ele. No paganismo, é na troca de favores que funciona a relação entre os devotos e as divindades. Então se faz ali os sacrifícios para acalmar a ira dos deuses, se faz as oferendas para que possam ser abençoados, para que chova, para que possa dar uma boa colheita. E é aí que entra essa malignidade da relação religiosa. Ou seja, na tentativa de comprar o favor divino, na tentativa de tirar o melhor nessa relação com Deus. E Jesus então diz: não jurem pelo céu, não jurem pela terra, ou também não jurem por Jerusalém. Por que não devemos jurar? Por que não devemos jurar e colocando os céus, a terra e Jerusalém como garantia, como, né, aqueles que são o nosso financiador ou a fiança, né, para a nossa promessa? Jesus mesmo responde: não jurem pelo céu, pois é o trono de Deus, nem pela terra, pois é o estrado onde ele descansa os seus pés, nem por Jerusalém, pois é a cidade do grande rei. Jesus está dizendo que nada nos pertence que nós possamos aí oferecer a Deus como garantia do nosso juramento, como garantia da nossa promessa. As pessoas normalmente dizem: eu juro por Deus. Ou seja, coloca Deus como garantia, como se Deus fosse uma propriedade, como se Deus fosse aquele que, se você não pagar, que se você não cumprir, ele então terá que se virar para fazer isso. Tudo é de Deus, tudo pertence a Deus, tudo é dele. Por isso que o título da meditação é essa, é querer fazer cortesia com o chapéu divino.
Ou seja, eu faço meus juramentos, mas deixo que Deus pague. Eu faço minhas promessas, mas é Deus que se vire para cumprir. Então eu coloco Deus como garantia, coloco os céus como garantia. Né? No caso, Jesus fala aí que as pessoas juravam pela terra também como garantia, por Jerusalém, a cidade, né, de Jerusalém, ali a cidade onde tinha o templo, também como garantia. Ou seja, eu prometo algo e dou como garantia aquilo que não me pertence, aquilo que eu não tenho domínio, aquilo que não é minha propriedade. Por isso Jesus diz, olha, não jurem de maneira nenhuma, porque vocês não têm nada para oferecer como garantia, porque tudo pertence a Deus. O Salmo 24, no verso 1, diz assim o salmista, ao Senhor Deus pertence o mundo e tudo que nele existe, a terra, os seres, todos os seres vivos que nela vivem são dele, ou seja, tudo é de Deus. Portanto, Jesus está falando do relacionamento. Não há como estabelecer uma relação com o Pai Celestial baseado na barganha, na troca de favores. Até porque nós não temos nada para oferecer. Não temos nada para colocar como garantia. E Jesus, após mostrar a impossibilidade de se jurar oferecendo algo que não nos pertence, mostra também que a própria vida não nos pertence. Que a vida que a gente acha que tem controle, que tem domínio, que a gente acha que pode fazer o que quer da nossa vida, essa vida também não nos pertence, porque foi criada por Deus, dada por Deus e comprada por Jesus ali com o seu sangue precioso. Então a vida também não nos pertence, não temos controle sobre ela. Jesus mesmo diz nesse texto, não jurem nem mesmo pela sua cabeça, pois vocês não podem fazer com que um só fio dos seus cabelos fique branco ou preto. Ou seja, não temos nem o controle sobre o nosso cabelo. E eu que o diga, né, Peterson? Tá me ouvindo? Não temos controle, tá? E aí Jesus disse que não cai um fio de cabelo nosso sem que ele não saiba, sem que Deus, o Pai, não saiba. Ou seja, ele está no controle de tudo, porque tudo pertence a ele. Nós não temos domínio de nada. No mesmo Sermão do Monte, um pouco mais à frente, no capítulo 6, Jesus ensina sobre a ansiedade da vida. E nós vamos falar sobre isso numa outra quinta-feira. E lá em Mateus 6,27 ele diz, nenhum de vocês pode incompridar a sua vida, por mais que se preocupe com isso. Quem já me procurou, quem já conversou comigo sobre as suas ansiedades, sobre os seus problemas, sobre as suas dificuldades, sobre as suas dores, sabe que eu sou muito solidário e procuro ser muito solidário com a dor, o sofrimento das pessoas, mas eu sempre estou dizendo isso. Olha, ficar nervoso, ficar nervosa, ficar aí ansioso demais, ansiosa, só vai te adoecer, porque você não pode resolver nada com isso. Não há nada que você possa fazer que possa resolver ou tirar você dessa situação, mas confie no Pai, confie que Deus sabe, confie que Deus está no controle, confie que Deus conhece a sua vida até o final. Portanto, ele sabe de tudo, sabe o que está acontecendo com você e sabe porque permite que você passe por tudo isso. Irmãos e irmãs, nada nos pertence, nem a nossa vida, porque ela foi criada por Deus, e eu repito, e resgatada pelo sangue de Jesus Cristo. Não temos controle sobre a vida, não temos controle sobre a pandemia. E a pandemia veio jogar e mostrar justamente isso, que nós não temos controle sobre a nossa vida, que nós ficamos aí à mercê de um vírus que pode nos pegar a qualquer momento, que pode desarranjar o nosso organismo, que pode nos levar para um hospital, nós não sabemos. Não sabemos. Então nós ficamos aí amedrontados, ficamos aí tomando todos os cuidados que são corretos, porque nós não temos o controle, nós não sabemos o que vai acontecer, mas Deus sabe. Deus sabe, porque Ele está no controle. Aquilo que a palavra de Deus afirma de Gênesis a Apocalipse, a nossa vida pertence a Deus.
e está no controle de Deus. Está no controle dele, sempre, sempre. É esse relacionamento que Deus quer conosco. É esse relacionamento que Jesus veio ensinar. Que no Sermão do Monte ele vai apontando várias coisas, refletindo, fazendo teologia, fazendo o povo fazer teologia, fazendo o povo refletir ali teologicamente sobre aquilo que foi escrito, sobre aquilo que foi dado há muitos anos atrás. E aí então, né, o povo tinha que refletir sobre aquilo, e Jesus então refletia, e Jesus então colocava, Jesus propunha coisas novas, ou seja, uma premissa nova, porque tudo isso tem a ver com o relacionamento com o nosso Deus. Por isso, nosso relacionamento com Ele está baseado sempre na graça, no favor imerecido. Deus é suficiente em si mesmo. Não há nada que nós possamos fazer ou acrescentar a Deus. Nada. O que Deus deseja é um relacionamento íntimo e pessoal, de amor e confiança, de entrega, daquele que descansa nas suas mãos, que não precisa ficar fazendo juramento, que não precisa ficar fazendo promessa, se Deus abençoar, se Deus cuidar, se Deus não deixar pegar o vírus, se Deus não deixar morrer, se Deus não fazer isso, nada disso precisa. O relacionamento é de confiança do Pai que cuida, do Pai que sabe das nossas necessidades antes mesmo da gente orar. E Jesus fala isso no próprio Sermão do Monte. A honestidade nessa relação, a transparência nessa relação, a verdade pautando esta relação. Nas relações idolátricas, tá? Nas relações pagãs, sempre há barganha, sempre há troca de favores, mercantilismo explorador, porque quem prega inclusive isso, ganha-se muito com isso. E isso, gente, não vem de Deus, isso vem do maligno. Qualquer tentativa de querer comprar favor de Deus, isso vem do maligno. Para Deus, eu não preciso oferecer coisa alguma, não preciso também esconder, né, qualquer coisa de Deus. E assim deve ser a minha postura também diante das pessoas. Também não preciso ficar aí usando de máscaras para que as pessoas possam gostar de mim. A minha palavra, o meu testemunho tem que ser verdadeiro. As pessoas têm que olhar para mim e ver, acima de tudo, a minha postura, as minhas atitudes, os meus compromissos como verdadeiros. Ou seja, a minha palavra tem que ser sim, sim, não, não. Porque a minha conduta não pode deixar isso em dúvida. A minha postura não pode deixar em dúvidas. Quando isso acontece, tenho que me arrepender, pedir perdão a Deus e me corrigir, deixar Deus me corrigir, para que eu possa então falar com clareza, falar com verdade, falar de forma concreta e com honestidade. Sim, sim, não, não. Assim é o meu relacionamento com Deus. Assim deve ser o relacionamento com as pessoas. Porque Deus conhece o nosso coração. Pois como Jesus disse, o que disto passar vem do maligno. Sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Qualquer coisa que eu queira acrescentar aí, qualquer coisa que eu venha colocar aí, para que as pessoas possam acreditar naquilo que eu estou falando, ou possam gostar de mim pelas respostas que eu estou dando, não vem de Deus, vem do maligno. Eu tenho que ser realmente sincero, não só naquilo que eu falo, mas acima de tudo, naquilo que eu faço, na minha conduta, na minha postura. Ou seja, as pessoas têm que ver na minha vida Cristo Jesus. É aquilo que Paulo falava: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo não estava sendo pretensioso quando dizia isso, mas ele estava se colocando como ali uma referência que apontava para Cristo Jesus. Ele se colocava ali como, né, uma seta que apontava para Cristo Jesus. Ou seja, olhem para mim,
para que vocês possam ver Cristo Jesus. Isso precisa ter coragem para fazer isso. É compromisso com a palavra, compromisso, né, com Cristo Jesus, compromisso em viver a sua palavra. Por isso, irmãos e irmãs, que o vosso dizer seja sim, sim, não, não. Não precisa jurar, não precisa prometer nada, não precisa colocar qualquer coisa como garantia para que as coisas assim aconteçam, tá? Mas que as pessoas possam ver em você, né, verdade, transparência, compromisso acima de tudo com o Deus que fala a verdade, com o Deus que vive essa verdade, com o Deus que exige de nós que também conduzamos a nossa vida em verdade. Seja o vosso dizer sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Palavra de Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém.